Eu sempre tenho dividido convosco e eu sempre tenho ensinado que, na verdade, a nossa saúde emocional e psicológica é a mais essencial de todas as coisas. Por muito tempo, muita gente me desprezou por eu ser um jovem pobre, mas eu também tentei lutar para poder convencer e mostrar aos outros que eu via o mundo de um jeito muito diferente, que não era a pobreza que me limitava a poder fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa. Só que isso me trouxe desgaste mental. Então, eu acabei entendendo que na verdade nós não vivemos para poder mostrar a ninguém onde a gente vai e quais são os nossos objetivos. Coloquei minha cadência no ginásio e coloquei a minha mente nos livros e a cada dia vou praticando e lutando. Então, eu criei uma filosofia que eu sempre digo o seguinte para as pessoas: nunca despreze um jovem pobre, porém inteligente. Por quê? O problema não é a família onde você nasce, ou o que você faz, ou o teu passado. O problema é o que você fará com o presente que você tem. Porque a nossa vida depende do agora. Porque abrir o nosso canal para poder motivar um ao outro, para poder mostrar aos jovens que, na verdade, isso é possível ter. Não importa o tempo que isso terá. Voltarei para poder te falar da história de um certo jovem. Só que o que acontece? Jessé, ele tinha 4 homens, filhos. Então, um deles era o Davi. Os outros eram militares e tinham uma boa postura estatística, estrutura física preparada e uma altura razoável. Só que o que acontece? Existia um homem chamado Saul que pecou contra Deus. Quando ele peca, Deus dispensa a ele dos seus cargos. Então, ele vai escolhendo alguém segundo o coração como ele desejava. Só que o que acontece? O profeta Samuel, quando ele vai para poder ungir, segundo o mandado de Deus, chega lá, encontra os filhos de Jessé. Desses 3 filhos que estavam lá, ele chega, quer ungir. Ele diz que essa aqui Deus diz que não é, essa aqui Deus diz que não é, essa aqui Deus diz que não são esses na qual eu escolhi, porque tu só consegues ver somente o físico e não o espírito. E não, o que acontece? A Bíblia, ela nos ensina que depois daí é quando Jessé perguntou se existia entre os filhos, o profeta Samuel perguntou ao Jessé se existia um filho outro além daquele. Jessé disse sim, existe, só que ele é o mais pequeno e ele, acredito eu, que talvez dizia que ele não tem as qualificações para poder ser um rei. Ele não estudou, ele é um maluco, conforme nós conseguimos lhe ver aqui em casa. Às vezes ele fica, tem um instrumento que ele fez ali chamado harpa, ele fica ali cantando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, tua vara e teu cajado me consolam. Então, ela disse: nada, esse acho que não está bem, mas epa, não sei, se você precisa vê-lo, então eu posso fazer o quê? Eu posso chamá-lo. Então, depois daí, a história diz que foram chamar a Davi. Quando Davi chega, Deus diz: é este o homem na qual eu escolhi. Então, quando ele chega, é ungido como rei. Só que aí existe um problema. A Bíblia diz que quando ele foi ungido como rei, acredito eu que o homem que lutava contra ursos, o homem que lutava contra leão, nós esperamos que talvez a sua missão iria acontecer naquele exato momento. Mas a história bíblica, quando nós formos estudar, a Bíblia diz que ele ficou cerca de 14 anos sem poder estar no trono. Imagina eu, imagina tu, imagino eu, que talvez se fosse no nosso caso, alguém que foi ungido enquanto a gente estava lá, cerca de 14 anos para poder estar diante do trono, cerca de 14 anos, mas aqueles 14 anos não eram 14 anos de silêncio, eram 14 anos de preparação para poder ter aquilo que ele queria. Porque Deus, ele não capacita os ungidos, ele não unge os capacitados, ele capacita os ungidos. E não significa que a nossa vida é um processo sem importar em que parte a gente está. E não, imagino eu, quando Davi chegava na sua família, chegava nos seus irmãos que eram militares, eles diziam: e aí, rei, cadê o teu trono? E aí, rei, cadê as tuas concubinas? Mas Deus sabia, porque a Bíblia nos ensina aqui no livro de Provérbios 16, versículo 4, que Deus, ele fez tudo para os seus propósitos. Então, o propósito dele, ele tinha a finalidade de poder o quê? De poder acontecer. Porque também a Bíblia, ela quando vai nos ensinar, diz que
God is not son of man should lie. God is not son of man that should repent. Whatever he promises, he will fulfill. And it's possible to see the goodness of the Lord in the land that we are living. Então, quando Deus ele promete alguma coisa, ele é fiel para poder terminar aquela coisa, sem importar. Não importa quantas pessoas vão invejar, não importa quantas pessoas que não vão querer o teu sucesso, não importa quantas pessoas que não vão acreditar, mas desde o momento em que você ainda existe uma luz dentro de você de poder acreditar, ver e prosseguir para frente, aí a força interior é que vai vencer. E não, para isso poder dizer o quê? Que meu caro jovem, minha cara irmã, independentemente das circunstâncias, independentemente da fase em que você estiver, lembre-te disto. Tu serves um Deus, ou tu acreditas em um Deus, que é o Deus das possibilidades. Eu sei que nós como homens, às vezes queremos coisas apressadas, daqui para aqui, mas Deus não trabalha assim. Às vezes a inveja que você passou, talvez na tua escola, as humilhações que você passou, seja na tua casa, entre família, era Deus te preparando emocionalmente para que você pudesse ter um domínio próprio, para você que pudesse entender que existem pessoas que estão perto de ti e que estão longe de ti, mesmo estando perto. Por isso, nunca veja pessoas como inimigos. Nunca lute contra ninguém. Ame a todos, respeite alguns, não confie em ninguém. Mas que sempre a luz que existe dentro de ti não seja apagada por causa das dificuldades da vida. Não importa em que casa você sai. Quem diria que a Rahabe, a prostituta, um dia faria parte do povo de Israel? Então, eu quero que tu reflita, que tu pense. Quem diria que a Ruth, a Moabita, aquela que adorava outros deuses, diria um dia: onde tu morares, morarei eu. Onde tu morares, morarei eu. E o teu Deus será o meu Deus. E a Ruth conheceu um homem mais rico no povo de Judá, no povo de Belém de Judá. Então, nada é impossível. Você tem que continuar acreditando em ti. Por isso nós estamos aqui juntos no nosso canal de YouTube, para poder fortificar um ao outro, para poder mostrar que ainda é possível fazer as coisas acontecerem. Mas se nós obedecermos, sabemos esperar, e movidos pela fé e na disciplina, nós vamos mudar as coisas. E Deus vai transformar as nossas vidas. Paz e graça, estamos juntos. Muito obrigado por se inscrever, se subscrever no nosso canal. Peço que se essa mensagem fez sentido para ti, se essa mensagem tocou o teu coração, compartilhe para que chegue em outras pessoas e vamos fazer juntos a diferença e proclamar este evangelho. Já estou aqui perto de poder praticar os exercícios. Obrigado pela companhia e que Deus te abençoe. Amém.